Em Lucas 22, 27, Jesus pergunta: pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? E Jesus responde, falando da perspectiva mundana: não é verdade que é aquele que está à mesa? Isso é o que todo mundo pensa. Quem está servindo é o menor, quem está sendo servido é o maior. Mas Jesus vai apresentar em Lucas 22 a mesma ideia e o conceito que ele apresentou em Mateus 20. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus mostra que ele está na contramão dessa mentalidade mundana. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo pelo Espírito Santo, registra em 2 Timóteo capítulo 3 um comentário de como as coisas serão no tempo do fim, ele mostra que só vai ficar pior. Ele diz o seguinte, eu vou ler o verso 1 e depois vou dar uma enxugada entre o 2 até o 5. Ele diz: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Qual a definição de tempos difíceis? Aqui nesse texto, ele não está falando de circunstâncias. Ele diz assim: pois os seres humanos serão. Então ele está falando de comportamento. Olha, primeiro item da lista: pois os seres humanos serão egoístas. Pastor, já não são? São, mas vão ficar pior. Pois os seres humanos serão egoístas. Eu vou tirar só alguns aspectos de uma lista que é maior. Sem afeição natural, troque isso por empatia com os outros. Inimigos do bem. Como que alguém que é egoísta é inimigo do bem? Ele é inimigo do bem dos outros, não o inimigo do seu próprio bem, porque o egoísta está bem interessado no seu próprio bem. Então a lista vai: egoístas, sem afeição natural, inimigos do bem, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Ele não está falando meramente de ímpios. Ele está falando de gente, tanto que no verso 4 ele diz: mais amigos dos prazeres do que de Deus. Para ser chamado de amigo de Deus tem que ter saído da inimizade por meio da conversão. Mas alguma coisa está sendo balançada e prejudicada no relacionamento com Deus e na maneira de viver a vida cristã. Então ele está dizendo: pode ter comportamento de crente, pode vir na igreja, pode levantar a mão, pode adorar, pode seguir a cartilha, tem aparência de piedade, mas se não entendeu a dinâmica de serviço, está negando o poder dela. O que nós estamos tratando aqui é o que gira em torno da essência do cristianismo e nós precisamos reconhecer isso. Mas as coisas só vão piorar no tempo do fim. Por outro lado, apesar da Bíblia mostrar que essa é a mentalidade do mundo e que vai ficar cada vez pior, em relação a nós, aqueles que declaramos servir o Senhor Jesus, ser seus discípulos, a nossa mentalidade tem que ser diferente. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: e não vivam conforme os padrões desse mundo. Outra tradução, as mais clássicas, diz: não vos conformeis. Conformar é tomar a forma, é se moldar, é se ajustar. Então a Bíblia apresenta a ideia contrária: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para não tomar a forma do mundo, só tem um jeito: é ser transformado, ficar diferente deles. Como Deus transforma? Pela renovação da mente. Então essa mentalidade tem que ser quebrada. É o que Jesus estava trabalhando. Ele está olhando para a futura liderança da igreja, os responsáveis pela continuidade do evangelho quando ele não estiver mais presente, e diz: vocês estão programadinhos do jeito que o mundo e a natureza da velha criatura funciona. Então Jesus está dizendo: tem que ser reprogramado. E a palavra de Deus precisa mudar a nossa mentalidade. E qual é a ideia de mudança de mentalidade? É substituir a mentalidade mundana pelos valores do reino de Deus. Muitas vezes no reino de Deus a Bíblia vai usar verdades do reino natural como um paralelo para ilustrar verdades do plano espiritual. Mas muitas vezes você vai perceber que os valores do reino são completamente diferentes de qualquer coisa no plano natural. Um exemplo: a matemática do reino natural. Quando você divide o que tem, você fica com menos. No reino de Deus, quando você divide, na verdade você multiplica. A Bíblia diz, muito claramente sobre esse princípio, que é a lei de dar e receber. Então nós precisamos entender quais são os valores do reino. Então, depois de Jesus dizer que os governadores do mundo dominam, ele diz, verso 26, mas entre vocês não será assim. Ele diz pelo contrário, não só não vai ser igual, como tem que ser o oposto. Será que você pode repetir essa frase comigo? Diga: entre nós não será assim. Se não for pedir muito, fala para algum vizinho do seu lado. Diga: entre nós não será assim. Então Jesus continua no próprio verso 26, vai terminar no 27,
enfoque em que a verdadeira grandeza é servir. Ele diz: quem quiser tornar-se grande entre vocês, destaque para o grande, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Por que ele usa as palavras grande e primeiro? Porque não é o pano de fundo de toda a conversa. O que é que Tiago e João, os filhos de Zebedeu, vieram pedir junto com a mamãe? Nós queremos estar entre os maiores, ser grande. Nós queremos ter primazia, estar entre os primeiros. Jesus disse: vocês querem ambicionar isso? Ambicione da forma correta. Mire a grandeza do reino, não a mentalidade do mundo. E a grandeza do reino de Deus é o quê? É o serviço. Se coloque a serviço dos outros. Seja servo dos outros. Então, qual é o padrão para a forma como eu e você devemos interagir e nos relacionar com as pessoas? Eu não estou falando meramente o que diz respeito só a algum tipo de reunião na igreja, culto. Estamos falando agora sobre estilo de vida, padrão comportamental que deve reger a minha e a sua vida o tempo todo. A gente tem que fazer isso com a perspectiva do reino. E ela é qual? Filipenses capítulo 2 nos diz o seguinte nos versos 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal, troque por egoísmo, ou vaidade, anseio de grandeza, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Eu acho curioso que a Bíblia não manda você se considerar inferior. Ela manda você considerar o outro superior. Isso significa o quê? Nosso valor nunca é diminuído. Mas diferente da mentalidade mundana, onde quem está sendo servido é que é o cara, e quem está servindo não é ninguém. O Senhor está dizendo: coloque os outros à mesa. Considere eles superiores. E você assuma a posição e a função de servo. Quem está entendendo?